viemos à Diocese de Aveiro conhecer santuários totalmente diferentes dos outros, porque são réplicas de duas casas muito especiais, a de Éfeso, na Turquia, e Loreto, na Itália. Casas que, segundo a tradição, guardam a memória viva da vida de Nossa Senhora e nos ajudam a entrar na intimidade da Sagrada Família e a redescobrir a fé no cotidiano. Há lugares que guardam grandes acontecimentos da história da fé, e há outros mais discretos, que revelam algo profundo, a vida escondida com Deus. As casas de Éfeso, de Loreto, pertencem a esse segundo grupo, espaços simples, mas carregados de significado. Padre, então, viemos visitar, conhecer as casas de Éfeso, de Loreto, as réplicas. Então, o senhor poderia também falar um bocadinho de cada uma, o que elas representam na vida de Nossa Senhora, para a gente falar das casas originais e depois esse processo aqui em Portugal, dessas réplicas aqui. Nós estamos na casa de Éfeso, mas a casa de Loreto são as três paredes que pertenceram à casa de Nazaré. A casa de Nazaré tinha três paredes e uma gruta e provavelmente teria um primeiro andar. Quando se deu o tempo das invasões, ou uma família chamada Ângelo, ou como dizem, eu penso que não é lenda de todo, porque há provas que provavelmente não será lenda, que os anjos a transportaram primeiro até Tersato, na Croácia, e depois em vários sítios ali da zona de Ancona, na Itália, e acabaram por ficar em Loreto, onde está hoje, né? São três paredes cujos alicerces estão em Nazaré. A casa está sem alicerces, pousada no meio de um caminho, o que significa que foi pousada ali, nem sequer foi colocada fundamento, não é? E nós temos uma aparição de Nossa Senhora registrada muito antes do translado da Santa Casa, que foi previsto por São Francisco de Assis, inclusive na Croácia. Ele esteve lá e disse assim, a casa de Nazaré estará um dia aqui em Tersato. Mas nós temos em Wassingham, na Inglaterra, uma espécie de vidente, a quem Nossa Senhora pediu a réplica da casa de Nazaré em Wassingham, que hoje é padroeira da Inglaterra. E ela fez a réplica que foi destruída pelo Henrique VIII, mas a réplica toda da casa. Depois então veio a ideia da réplica das três paredes que estavam mais tarde em Loreto serem reproduzidas primeiro na Itália e depois serem reproduzidas em todo o mundo. Neste momento há mais de 300 cópias. A nossa, mais ou menos, é considerada a cópia 268. Que representa o espaço onde Maria recebeu a Anunciação. Então, esse espaço, essas três paredes que arqueologicamente estão provadas que vieram de lá e de Nazaré, mas que estão na Itália, nós já reproduzimos aqui. Em Éfeso, na atual Turquia, a tradição cristã situa os últimos anos da vida da Virgem Maria. Após a morte de Jesus, terá sido o apóstolo João a acolhê-la, cumprindo as palavras da cruz: "Eis aí a tua mãe". Ali, no silêncio de uma casa, Maria continua sua missão como mãe da igreja nascente. E nós estamos agora no recinto da casa de Éfeso e fala-se que foi a última morada de Nossa Senhora. O que sabemos desse tempo da vida dela? Segundo a tradição, João a levou para Éfeso. Quando se deu o concílio de Éfeso, em 431 d.C., o concílio diz que Nossa Senhora viveu aqui. O concílio dá uma indicação que Nossa Senhora terá passado por Éfeso. Então há uma tradição que São João terá levado Nossa Senhora e escondeu ela em lugares da perseguição, né? Primeiro numa gruta, depois numa outra gruta e mais tarde ele construiu uma casa para ela. Mas o que nós sabemos verdadeiramente é que Santa Catarina Emmerich, no século XIX, ela teve a visão dos últimos dias de Nossa Senhora. E então ela viu, sem sair da cama, né, uma mística, todo o espaço envolvente, a casa, como se situava, e uma freira, que se chamava só a irmã Maria Grancey, vivia em Esmirna, e teve uma ideia assim, por que? Primeiro foram sacerdotes lazaristas,
Depois foi ela. Assim, por que não vou ver se é verdade o que a Santa Catarina, naquela altura não era santa, né? Estava dizendo na sua obra. Ela foi e descobriu as ruínas da casa, descobriu com a paisagem, a fonte d'água, o castelo velho, tudo que ela descrevia, inclusive a árvore que está aqui, que era o plátano, que estava na porta da casa. Então nós fizemos aqui um plátano também. Então a casa tinha um plátano na porta. E a Santa Catarina nunca foi à casa, né? Então a partir daí a igreja voltou-se para lá, passado um tempo da guerra, né? Deu-se a Primeira Guerra Mundial, depois voltou-se para lá, foi assumida pelos padres da Medalha Milagrosa, não é? De São Vicente de Paulo, e a casa começou. Já era lugar de peregrinação ortodoxo há muitos séculos, ninguém sabia que era a casa, mas ali celebrava-se já a Assunção, e Santa Catarina sinalizou como lugar da Assunção. É uma mistura de tradições que nós completamos com Santa Catarina Emerick, não é? A igreja nunca afirmou isso ser verdade. A arqueologia e as situações dizem que não pode ser uma mera coincidência, mas a visita dos papas à casa original como que dá uma autenticidade da verdade disso. Um reconhecimento, de alguma forma pela igreja. Paulo VI, João Paulo II e depois, claro, o Bento XVI estiveram lá e celebraram missa lá, não é? Embora não se referissem diretamente ao fato de ser, a verdade é que não teriam ido lá se não fosse importante. Já em Loreto, na Itália, encontra-se aquela que é considerada uma das relíquias mais preciosas da cristandade, a Casa da Sagrada Família. Segundo a tradição, trata-se das paredes da Casa de Nazaré, onde o anjo anunciou a Maria o mistério da encarnação. Na Basílica da Anunciação, na Terra Santa, permanece a gruta venerada como lugar onde o Verbo se fez carne. E também, segundo a tradição, 3 paredes dessa casa foram preservadas e levadas para Loreto. A gente vai ver também imagens da Casa de Loreto que representa na tradição da igreja em relação à Casa da Sagrada Família. Loreto é toda definida pelo Papa Paulo VI quando foi a Nazaré. Sim. O Papa Paulo VI foi a Nazaré e ele fez uma homilia na casa de Nazaré. As lições de Nazaré. As lições de Nazaré. Eu gosto muito desse texto, de 1964. Quando Paulo VI foi a Nazaré, ele deu a definição do que se pretende encontrar na casa de Nazaré e na casa de Loreto, porque são a mesma casa, embora com paredes separadas. Então, é essa definição da casa do silêncio, da casa do trabalho, da casa da oração, da casa da família, da casa da paz, que ele faz essa meditação tão bonita, não é? Então, é o que se pretende encontrar aqui e lá. Porque, assim, eu não posso ir a Éfeso, por exemplo, ou você não pode ir a Loreto, mas a verdade é que o espírito desses 2 lugares tem que entrar dentro de nós. Então, essas réplicas que nós fazemos, elas facilitam psicologicamente a absorção da espiritualidade. Mas o que poderia ligar estes lugares distantes no mapa a uma pequena localidade em Portugal? A resposta nasce de um desejo pastoral, tornar visível e próxima a história da salvação, na qual insere-se o sim de Maria. Falamos das casas originais, toda a experiência mística desses locais, tudo que relatou Santa Catarina Emerick, e esse processo de vir para Portugal. Como se deu esse processo? Precisou de autorização? Qual foi a motivação, os desafios também? A motivação foi o movimento apostólico de Schoenstatt. Interessante. Porque o movimento de Schoenstatt, como sabeis, não é? Eles têm réplicas do santuário original desde 1942, a primeira foi no Uruguai, e depois se espalhou-se pelo mundo. São mais de 300 réplicas no mundo, tendo Portugal 4 réplicas. E como nós trabalhamos com o movimento aqui em Aveiro, onde tem uma réplica, a réplica sempre me impressionou muito. Eu sempre gostei de visitar réplicas, não é? E de fato esta réplica, a réplica de Loreto foi sonhada, mas foi, digamos assim, fruto de um acaso providencial, porque a capela tinha que ser restaurada, estava muito velha, e era a capela de Nazaré, o lugar de Vale do Boi, né?
E quando nós restauramos a casa, eu dei-lhes a ideia, por que vocês não lhe acrescentam Loreto? Porque nós não temos nenhuma Loreto em Portugal. Já tivemos, mas foi destruído. Temos igrejas de Nossa Senhora do Loreto, mas a casa do Loreto nem na Península Ibérica já há. Então, a ideia foi, vamos construir Loreto. A licença teve que vir de Loreto e da Comissão Pontifícia da Santa Casa. Vieram cá, mediram, viram se estava de acordo com as medidas oficiais, ofereceram a imagem. Aqui o espírito foi o mesmo. Só que aqui tivemos que pedir autorização de facto à Turquia, mas um processo um pouco mais delicado. Bastante mais delicado, porque foram pedidas 2 licenças. A primeira, fomos muito bem recebidos, medimos tudo, fizemos a medição da casa com um construtor que acabou por não ser ele. Depois voltamos lá com a casa com essas paredes já levantadas, com uma ideia também de notificar, mas já tinha mudado o poder político e também a organização da casa tinha passado para outras mãos, que não as mãos originais, que eram da família Grancey. Na segunda já foi um pouco mais polêmico, mas conseguimos fazer a casa com as adaptações próprias para não se considerar legalmente uma cópia. Mas é a casa em si, não é? Loreto já respeita as dimensões absoluta, tal qual. Absoluta. E esta aqui não. Algumas adaptações. Tivemos que fazer adaptações para que não fosse uma cópia. Nunca tiraria lugar da original. Claro. Mas eles pediram isso. Pediram que não querem uma cópia. Cópia já há. Existe em Buenos Aires, existe no Rio de Janeiro, em Natividade, existe em Manila, adaptada, também existe, e existe uma outra nos Estados Unidos da América, e a nossa que é a quinta. A construção destas réplicas foi também um caminho de fé, um processo marcado por desafios, decisões ousadas e sinais da providência que envolveram a comunidade. Existem algumas histórias bem bonitas no processo de construção das 2 casas, que o senhor poderia contar, assim, tanto de Loreto como aqui, que nós podemos perceber a providência de Deus divina, através de Nossa Senhora, não é? Não é um projeto meu, nem da equipe que trabalha comigo, que são muitos leigos, né? O projeto foi Nossa Senhora que sonhou. Lá em Loreto, o restauro da Capela Velha de Nazaré. Aqui foi uma ideia de fazer na paróquia da Moita o itinerário mariano. E por que itinerário mariano? Porque nós temos 16 capelas e todas as capelas incrivelmente contam um mistério da vida de Maria. Faltava-nos, nesse itinerário que fizemos, cultural também, um local para a Assunção. Então nós pensamos assim, como fazer um local para a Assunção? Eu pensei, quero fazer a cópia da Casa de Éfeso. A gente pode, assim, claro, ter o nosso relacionamento com Deus, com Nossa Senhora, em qualquer lugar. Mas quando a gente está num templo, numa igreja, numa capela, se torna mais concreta a nossa experiência com a Virgem Maria, porque também tem essas histórias da comunidade que ajudou a construir. Então isso acaba sendo um símbolo muito forte de fé e da devoção à Nossa Senhora. Você sabe que essa casa é tão feita pela comunidade que veio as pedras. Quantas pedras você vir, de trás delas estão nomes. Porque as pessoas fizemos a missa do grafite e a casa foi toda grafitada por dentro e por fora pelas pessoas que se comprometiam em pôr a casa de pé. São pedras vivas, esta casa é uma pedra viva. Literalmente. Após percorrermos a história dessas 2 casas, somos convidados a dar um passo a mais, porque aqui são espaços vivos que continuam a acolher, evangelizar e transformar quem por aqui passa. Mais do que memória, estas casas tornam-se uma proposta de vida ao revelar a santidade da Sagrada Família, cuja vida era toda para Deus no escondimento, nas tarefas do dia a dia, no trabalho e na fidelidade dos pequenos gestos.
Chegamos agora à réplica da casa de Loreto, que já diz de uma atmosfera mais aconchegante. Então, mais uma vez, o Padre Vitor aqui comigo, que empreendeu essas construções de tantas outras coisas aqui. Paróquia da Moita, Conselho de Anadia, Diocese de Aveiro. Então, aqui, Padre, nessa casa de Loreto, o que nos remete? O que ela, para quem é que chega, o que nos faz sentir? É incrível que o espaço tão pequeno que é este quarto, praticamente é um quarto, não é? Remete a imensas coisas, como nós dissemos do Paulo VI ter falado da Casa de Nazaré, mas podemos dizer que a essência do mistério da salvação acontece aqui. E aqui se deu a encarnação, não é? Aqui foi a vida oculta de Jesus. Há quem diga, Santa Catarina Emerick também diz que nasceu aqui Maria, aqui terá vivido com seus pais, viveu com São José, e as paredes da casa ouviram a voz do menino, não é? Do Jesus até os 30 anos, e também as atividades da mãe. Podemos dizer que aqui o que nos dá é um aconchego familiar. Lá em cima era Nossa Senhora sozinha, saudosa, não é? O filho tinha morrido, tinha subido ao céu, a mulher da fé. Aqui é a mãe acompanhada, que cuida também da sua família e é cuidada, e que no fundo, com tudo que aquilo aqui se vive, vai preparando o grande momento da redenção, que é a Páscoa. Quando entramos numa casa, sempre adentramos numa história. E aqui entramos na casa de Maria e em sua história. E podemos descobrir que o nosso cotidiano e a nossa casa também podem ser lugares de encontro com Deus. No mundo acelerado, onde o ruído muitas vezes impede a escuta interior, estes lugares falam do essencial. Em Nazaré, recordava o Papa Paulo VI, aprende-se antes de tudo uma lição de silêncio. A gente pode falar desse lugar do aconchego, do cotidiano, da Sagrada Família. Se lá na época de Jesus iam ao templo, à sinagoga, aqui a gente visita a Nossa Senhora, vem tomar um cafezinho, digamos assim. Então isso. É o lugar do convívio familiar com Maria, né? Em que vem ouvir, Nossa Senhora fala, a gente também apresenta as preocupações, não é? Conversa com São José. É um lugar mesmo de encontro familiar. É um santuário em que realmente o cotidiano se vive em cada momento. Sim. E isso fica uma lição para o nosso mundo tão acelerado, tão cheio de informações, de chegar a parar para rezar no santuário, mesmo nos momentos que a gente tem no dia a dia. É um ensinamento disso, daquele silêncio da casa de Nazaré? É isso. Essa aqui é a característica, inclusive, da situação geográfica desta casa, né? É o silêncio. O silêncio é quando Deus fala mais e quando nós falamos melhor, não é? E esse silêncio de Nazaré, que foi tão sublinhado pelo Papa Paulo VI, é o que se sente nesta casa. E é o que nós queremos, porque as orações aqui são silenciosas, nós não rezamos muito em grupo. Terça Misericórdia, todos os dias, mas as orações são muito silenciosas. Põe-se Jesus e ficamos aqui no colo da mãe contemplando ele, horas em silêncio. E também, Padre, a gente não pode deixar de pensar, quando a gente pensa a Sagrada Família, a vida oculta de Cristo, que foi a maior parte da sua vida, todo aquele cotidiano de trabalho, de casa, a gente sempre que fala dessa vida oculta de Cristo, da família de Nazaré, a gente fala da santidade nas coisas simples, no dia a dia. Então, visitar tanto aqui a casa de Loreto, como também a de Éfeso, é essa oportunidade de vivenciar a santidade nas pequenas coisas? É impossível visitar um lugar ligado a Nossa Senhora e a Jesus que não se transmitam a nós os sentimentos deles, a maneira de ser deles. E é essa intimidade com Deus é que caracterizava os dois, não é? É interessante notar que esta casa, para ser uma cópia, não é? Tem que ter duas portas laterais. Todas elas têm no mundo inteiro. Mas nós aqui não precisávamos da segunda, e a segunda é falsa. Veio aqui um poeta que não entendia nada de Loreto, e veio ver e achou graça, e perguntou o que era aquela porta ali falsa. Eu disse assim, é uma porta. E ele, quando fez uma reportagem no jornal,
Então, no jornal, ele escreveu assim: e na casa de Loreto tem uma porta misteriosa que abre para o quarto da Virgem, mas onde nós não podemos entrar, porque nele se celebra o mais sagrado da intimidade dela com Deus. E nós pegamos nessa afirmação dele e colocamos ali na porta, naquele quadro. Não é verdade que aquela porta seja isso, mas que é o espírito desta casa, é aquele, nós vemos aqui para entrar na intimidade de Maria, naquilo que ela tinha mais sagrado com Deus e que viveu dentro dessas 3 paredes. O senhor poderia retomar assim, a história, quem vai nos acompanhar também, para como o que se conta da tradição da casa de Nazaré até Loreto? Um dia, Nossa Senhora terá aparecido em Wassingham. Eles foram então a Nazaré e copiaram a casa. A casa foi feita em Wassingham. Mais tarde, o Henrique VIII destruiu até a raiz, naquelas coisas que ele fez, né? Nesse entretanto, São Francisco de Assis foi à Croácia, a um lugar chamado Tersato, e diz: um dia estará aqui a casa de Nazaré, na Croácia. E depois de Tersato, aconteceu que, de fato, os anjos, dizem que foram os anjos, trouxeram a casa e pousaram na Tersato, como se estivessem cansados da viagem. Ficou lá 3 anos, e depois de 3 anos, pousou em quase 4 lugares, hoje devidamente identificados, da cidade de Ancona, e acabou por ficar no monte de Loreto. Uns dizem que é por causa do Loreto, outros dizem que é por causa da dona que tinha uma ligação com o nome Loreto. Seja como for, está lá pousada, sem alicerces, no meio de uma via, de uma estrada. Quer dizer, eles pousaram em qualquer sítio. E o que mais admira é que os alicerces da casa estão em Nazaré. Os azulejos, os ladrilhos de metade da casa são comprovadamente os mesmos que se encontram no que sobrou em Nazaré, inclusive com grafites gregos de peregrinos de vários séculos que foram a Nazaré. Portanto, essa casa terá sido, de facto, transportada por anjos. Quem não quiser essa explicação, a arqueologia cai muito para esse lado, porque a casa não tem alicerce, está pousada no meio de um caminho. Quem não quiser, então, há uma outra teoria que no tempo das cruzadas, para libertar do problema também dos muçulmanos, trouxeram as 3 paredes até como presente de casamento para uma princesa e veio de barco, e a princesa fazia parte da família dos anjos. O nome de família era dos anjos. Então, assim, foram os anjos que trouxeram a casa para cá. Não sabemos bem como, a verdade é que a casa é a mesma, as paredes são as mesmas e as graças são as mesmas, né? Essas casas inserem-se ainda numa rota mariana promovida pela paróquia. Um percurso espiritual que acompanha os principais momentos da vida de Nossa Senhora. No fundo da casa de Loreto encontra-se o decreto oficial que autoriza a existência da réplica em solo português, sinal de comunhão com a tradição viva da Igreja. Falando também dessa parte externa aqui da igreja, diferentemente lá de Éfeso, que tem aquele recinto, aqui não tem. Mas o que tem aqui no externo aqui das paredes da igreja? Porque aqui a ladainha de Nossa Senhora, chamada lauretana, hoje há várias ladainhas, né? Mas a ladainha oficial, a tradicional, a clássica, é chamada lauretana, está ligada a Loreto. O Papa Francisco até agora introduziu 13 invocações a lauretana. Nós temos ali na parede também. E então, o que é que nós pensamos? Para que as pessoas se lembrassem do valor da ladainha que atribui a Maria tantos predicados, né? Nós encomendamos então a ladainha em azulejo. Então, cada invocação da ladainha está rodeando a casa de Loreto do lado de fora com uma peça de azulejo, como uma característica. Esta casa não se deve a mim. O pároco dá a ideia, né? Que é a nossa obrigação. Mas deve-se ao povo deste lugar de Vale do Boi. Trabalharam muito. Foram 2 capelas numa. Quando não havia dinheiro para uma, tiveram que arranjar para 2. Tá vendo? Quando a casa foi feita, o senhor bispo Dom Antônio Francisco, já falecido, perguntou publicamente às pessoas, pagaram a casa? E as pessoas disseram assim, pagamos e ainda temos 6.000 euros no banco de lucro. A mãe não se deixa vencer em generosidade. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos com que cada família deste lugar e da paróquia assumisse uma invocação de Maria
da ladainha e levasse isso como o ideal da sua família. Nesse entretanto, como a ladainha era muito cara, cada um pagou o seu painel. Entendi, interessante. Então toda ladainha pertence à comunidade, sendo que cada uma é uma família que está ali. Não está lá o nome da família, mas eles têm a cópia em fotografia do seu painel na sua casa, que é o ideal de Maria para sua casa. Que bonito, sempre, né, remete à comunhão mesmo da igreja, de a igreja ser construída por todos nós, por todos né? Nós. Todos nós. Foi por todos nós, vivenciada por todos nós e continua, porque então cada pessoa quando entra na sua casa tem o quadro relacionado na ladainha com o seu ideal. O que é que eu quero ser de Maria? Eu quero ser ligado à Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, tá vendo? Então cada pessoa foi procurar, e cada um escolheu. Eu dei os painéis em papel, cada um escolheu e pagou. E depois mandamos fazer em azulejo fora. Muito bem. Essas duas casas, Loreto e Éfeso, se inserem no que se chama a Rota Mariana da paróquia aqui da Moita? Não só da paróquia, nós queremos que seja da bairrada, porque a nível de Conselho da Anadia temos muitos lugares maravilhosos de santuários marianos, que vai desde a Senhora dos Banhos de Vilarinho do Bairro, que é uma outra Lourdes, até a Senhora do Mogofores, que foi feita pelo mesmo arquiteto do Santuário de Fátima, e até aqui as nossas 16 capelas que são marianas e com mistérios da Virgem, mas as outras minhas paróquias também estão cheias de monumentos marianos incríveis, porque realmente há muita obra mariana aqui. Agora, claro, concretamente a Moita é um itinerário exclusivamente mariano, que inclusive organizamos para fazer a pé. Temos aqui também o turismo religioso. Tem turismo religioso, desporto religioso. Muito bom. Caminhada. Tá? É mesmo um sendeiro que une as duas casas de propósito para que uma casa que está fora da outra 3 quilômetros, pelo meio da floresta, a pessoa chegue de uma casa a outra. Muito bom. Então a gente vê que sempre Portugal é inesgotável. Inesgotável. De devoção mariana, de igrejas dedicadas a Nossa Senhora, mas também de todo esse aspecto cultural, de turismo. Cada lugarzinho, cada aldeia a gente descobre algo novo, que também para mim está sendo uma grande surpresa, uma ótima surpresa, tudo que conhecemos aqui nesse dia, Padre. Nós também sabemos que o Brasil é assim, né? É, filho também. de Maria 1000%. Mas uma coisa eu lhe garanto, aquela música que diz, enquanto houver portugueses, você será o seu amor, eu não tenho dúvidas que se realiza hoje mais do que nunca. Entre pedras que evocam Nazaré na Terra Santa, em Éfeso e Loreto, o visitante é convidado a algo maior, fazer do próprio coração um local da presença de Deus, porque a história da salvação continua a escrever-se, também hoje, no seio de cada família.